Ontem, sábado, eu fui desafiado pelos jovens a compartilhar com eles sobre uma das disciplinas espirituais que devemos praticar e inserir na nossa agenda, e essa disciplina se chama mordomia, mordomia cristã. E, curiosamente, eu comecei a estudar esse tema e percebi o quanto ela faz sentido para as nossas vidas e talvez o quanto nós negligenciamos essa mordomia cristã. E eu quero aproveitar que ontem a gente fez de uma maneira mais espontânea, um bate-papo. Hoje eu estruturei um pouco mais o texto, a mensagem, e quero repartir com os irmãos. E se Deus permitir, nos próximos 2 domingos, eu vou alinhar as mensagens para um aspecto da mordomia cristã que tem a ver com a administração dos recursos financeiros que Deus nos deu. Mas hoje eu quero trazer uma introdução maior, para que a gente amplie a nossa visão de mordomia. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 42 até o 46. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, verso 42 a 46. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo isso quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, então comece a beber, a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa noite que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Oremos. Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra, dá-nos, Senhor, compreensão, mas também a iluminação que vem através do Teu Espírito, Senhor, sobre nós nesta noite. Acalma os nossos corações e ajuda-nos a nos concentrar naquilo que vamos aprender através da ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mordomia cristã. Mordomia é uma palavra que tem origem numa outra palavra que nós conhecemos, mordomo. Eu estava conversando até com os jovens, eles não vão lembrar disso, mas você lembra de uma propaganda que tinha de papel higiênico e que tinha sempre lá um momento lá mais vulnerável, você ficava sem o papel higiênico e aí gritava, abria a porta e se gritava o quê? Alfredo! E aí vinha quem? Um mordomo. E ele vinha e ele trazia numa bandeja ali o papel higiênico, tão necessário para um momento tão vulnerável. E isso é um mordomo. Eu até contei uma outra história, que eu tenho um primo, mais velho que eu, e ele sempre foi muito brincalhão e gostava de sempre fazer alguma tirada com a gente. E na época que a gente era mais novo, não tinha celular, essas coisas. Se fosse ligar, tinha que ligar para as casas, telefone fixo. Os nossos filhos hoje não sabem nem o que é isso. Aí tinha o disco lá que você tinha que girar. Aí eu ligava, o meu primo chamava Mauro. Aí ligava lá na casa do meu primo Mauro. E aí ele fazia uma voz diferente na hora de atender o telefone. E ele dizia assim: alô? Aí você já quebrava porque você não conhecia a voz. Aí você falava: quem está falando? E ele falava assim: aqui é o Jarbas, o mordomo da família Moscardo. E aí ele falava lá umas coisas assim. Falava: Mauro, para com isso, para de brincadeira. Na verdade, talvez a gente nunca teve a experiência de ter um mordomo na nossa casa.
Mas o fato é que o mordomo, ele tem um papel especial. Quando existe alguém com muitos recursos, quando existe alguém com muitos bens, que precisa administrar, gerir esses recursos, sejam eles humanos, financeiros, há sempre a necessidade de que haja um administrador. O mordomo, ele tem exatamente esse papel. Ele é a pessoa responsável pela administração dos bens de outra pessoa, respondendo pelas tarefas domésticas, cotidianas e distribuindo estas tarefas aos demais empregados. A gente tem um exemplo muito claro, e o pastor Rodrigo pregou sobre isso num domingo passado, retrasado, falando sobre José. José, no Egito, em um certo momento, ele se tornou uma espécie de um mordomo de Potifar, que era um homem do alto escalão do governo egípcio, que também tinha bens e recursos. E José, naquele momento, ele administrava. E nós precisamos entender que existe até uma outra palavra na Bíblia, nas versões mais antigas, que chamavam de despenseiros. Quem aqui já teve uma casa com uma despensa? Antigamente as casas tinham a despensa, que a gente guardava todas as coisas ali dentro, fazia aquelas compras. Essa semana também, eu não sei porque, alguém estava falando dos tempos ali, da alta inflação. E você tinha que ir para o supermercado, você tinha que fazer uma compra do mês. Não dava para fazer as comprinhas, não. Tinha que comprar um monte de coisa, o máximo possível, porque era quase que os preços iam mudar no final do dia. Então, a gente comprava muito. Eu lembro de ir com meu pai, com a minha mãe, a gente comprava muita coisa. Enchia o carrinho e trazia para casa e guardava onde? Na despensa. A Bíblia fala, então, também desse despenseiro, que é o responsável pela administração, pelo cuidado, para estar ali administrando aqueles recursos. Quando nós falamos de mordomia cristã, nós estamos falando desse chamado, dessa vocação que nos é dada, de responsabilidade que cada cristão tem de administrar os bens espirituais e materiais outorgados por Deus. Ou seja, quando falamos de mordomia cristã, nós precisamos entender que, de certa maneira, todos nós somos mordomos. Deus dá-nos o chamado para administrar os recursos que Ele nos deu. E esses recursos são muito grandes. A responsabilidade de administrar esses recursos não são só recursos financeiros. Talvez nos próximos domingos eu vou focar mais nos recursos financeiros. Mas o fato é que eu preciso também entender que Deus, Ele é soberano e Ele é supremo sobre todas as coisas. O Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso significa que tudo é de Deus. Deus é o dono de tudo. É o dono da criação, é o dono dos recursos, é o dono das pessoas. E então, se Deus é o dono, o que nós somos? Os mordomos, os administradores. E existem algumas esferas que nós precisamos compreender dessa administração. Nós precisamos compreender que há uma responsabilidade de nós administrarmos, por exemplo, o nosso próprio tempo. Esse tempo que nos é dado, essas 24 horas do dia. Como nós estamos gerindo esse tempo? Qual tem sido a nossa agenda? Como nós estamos... Aumenta um pouquinho, Roxo, o meu retorno, que eu acho que eu estou falando alto porque eu não estou me ouvindo. Como nós estamos administrando o nosso tempo? Quando a gente fala de disciplina espiritual, nós precisamos entender que dentro das disciplinas existe tempo para a leitura da Bíblia, tempo de oração, tempo para edificação, encorajamento. Como nós administramos
a nossa agenda, isso tem a ver com mordomia. Mas a mordomia não é só por tempo, mas também como estamos administrando as oportunidades que temos. Oportunidades que têm muita relação com o que a gente até aprendeu quando falamos de serviço, sobre dons. Aquilo que Deus tem destacado e te vocacionado através das suas habilidades, através da maneira que você é, daquilo que só você pode fazer em nome de Deus. Será que nós estamos usando esses recursos, esses talentos, da maneira como Deus espera? Alguns de nós somos vocacionados a pertencer a uma família. Eu tenho o papel de pai e tenho filhos. Como eu administro esse papel? O que Deus espera de mim como pai da Marina e do Henrique? Eu preciso entender que isso faz parte da mordomia. A mordomia do meu casamento. Como é que eu faço para me dedicar para que o meu casamento funcione? Para que o meu casamento prospere? Enfim, percebe que a mordomia, ela envolve praticamente todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente pensa muito só na mordomia financeira, mas ela é muito mais ampla. E olha, eu vou falar uma outra coisa aqui que a gente também é extremamente, a gente negligencia. A mordomia da nossa própria saúde. Deus nos deu um corpo. E eu não vejo aqui, posso estar enganado. Ninguém aqui nasceu com alguma coisa errada, alguma doença crônica. Talvez existam exceções, mas o fato é que, de alguma maneira, Deus nos deu um corpo que precisa ser também cuidado. Precisa ser bem alimentado. Eu brinquei com os jovens que eu vou ficar uma semana sem fazer nenhum tipo de exame de sangue, porque a minha glicemia deve estar lá nos 200 e tanto lá. Tanto chocolate doce que eu comi. Marina fez aniversário, meu pai fez aniversário, eu fiz aniversário, estou comendo bolo, tem mais de 10 dias. É legal, mas será que eu estou sendo um bom mordomo do meu corpo? Estou entendendo que, até mesmo para cumprir os papéis que Deus me deu, de pastor, de marido, pai, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar do meu próprio corpo. Tudo isso são áreas da nossa vida em que nós precisamos entender que Deus nos dá essa responsabilidade, Ele nos confiou essa vida. Hoje pela manhã, a gente teve uma linda mensagem, testemunho do pastor Sérgio. Pastor Sérgio, da Igreja Batista Monte Cristo, que tragicamente perdeu a sua filha naquele acidente, aquela tragédia onde uma árvore caiu na criança, no Parque Taquaral. Ele esteve aqui hoje pela manhã. Deus permitiu que ele tivesse a Isabela por 9 anos. E nós nunca saberemos o quanto nós temos de tempo para estar com aquelas pessoas que nós amamos. E será que nós estamos investindo tempo suficiente? Essa semana eu também estive num velório de um irmão em Cristo que faleceu em Vinhedo, aos 81 anos. Só existia 2 pessoas, além dos meus parentes de sangue, que eu chamava de tio, e ele era um deles. E ele era um japonês, chamava tio Akira. Centenas de pessoas estiveram no seu velório, e o tio Akira nunca foi pastor. O tio Akira, ele era um homem que trabalhou 30 e tantos anos numa multinacional. Mas um dia ele encontrou Jesus. E ele transformou a sua vida e transformou a vida da sua família. E foi lindo ver. Ele tem 4 filhos homens, e eu sou muito amigo de um desses filhos dele. E todos os 4 trouxeram uma fala
agradecendo a vida do Pai. Tudo que o Pai fez, não só como um profissional, mas como um discípulo de Jesus, que ensinou a eles a temer a Deus, a crer em Jesus. Um deles está lá no Canadá, o outro está nos Estados Unidos, outro mora em Vinhedo, outro mora em São Paulo. E ver ali que um homem de Deus que encerra a sua vida com tudo em paz. E nós precisamos entender isso. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui, que são provocações, nós precisamos incluir mais um ingrediente. Nós precisamos incluir uma visão de futuro. Nós precisamos entender que esses recursos que nós temos, sejam eles humanos, financeiros, tempos, oportunidade, que nos são dados, eles serão cobrados no futuro. E é aqui que, então, nós começamos a entender o que Jesus quer falar no texto que lemos em Lucas capítulo 12. Ou seja, a visão do futuro, ela é essencial, pois ela determina como eu vou administrar todas as coisas. Se eu não tenho a consciência do que vai acontecer no futuro, isso pode fazer com que eu negligencie os recursos que o Senhor está me dando no momento. O que Jesus está falando faz parte do que alguns comentários chamam de uma breve parábola dentro do seu discurso, onde ele fala de dois servos, como se dois servos que recebem a função de administrar os recursos do seu senhor. E que existem duas maneiras de você administrar esses recursos. De uma maneira consciente, de que um dia o Senhor virá e vai cobrar de nós o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, e de uma maneira negligente, que é através de alguns equívocos que nós vamos chegar nele daqui a pouco. E é interessante que esse mesmo texto, ele se encontra também no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Se você esteve aqui em alguma das mensagens desse ano, Mateus capítulo 24, eu citei como sendo aquele capítulo da Bíblia que nós chamamos do pequeno apocalipse de Jesus. Quando já no final da seu tempo conosco, na terra, os discípulos perguntam para Jesus como seria o fim dos tempos. E naquele capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a dizer que quando chegar o dia da volta do Filho do Homem, as coisas vão acontecer de tal jeito, ele começa a dar alguns sinais. E esse mesmo texto, ele se encontra aqui no capítulo 12. E quando Jesus começa a responder, porque o texto começa, o versículo 42 diz, o Senhor respondeu, ou seja, ele está respondendo uma pergunta. Pedro faz uma pergunta, Senhor, estás nos contando essa parábola para nós, os seus discípulos, ou para todo mundo? Por quê? Porque ele começa lá no versículo 35 dizendo, estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. E aí vem Pedro, sempre Pedro, ele vem com aquelas perguntas, Senhor, mas você está falando isso para todo mundo ou é só para nós? Somos nós os discípulos que temos que estar preparados ou isso aqui vale para todos? E o que Jesus está dizendo, isso vale para todos. Porque na verdade só vai existir dois tipos de servos quando Jesus voltar. O servo que estava preparado, o servo que administrou bem os recursos, e o servo que negligenciou o tempo, as previsões da volta do seu Senhor, e vai se encontrar ali de uma maneira negligente.
Isso também tem um paralelo com a parábola dos talentos, que você conhece tão bem, em que um senhor entrega talentos que naquele momento significavam valores monetários aos seus servos, e depois de um tempo ele volta para cobrar. Um deles multiplicou os 10 talentos por mais 10, o outro de 5 multiplicou por mais 5. Mas teve um que entregou um talento que ele recebeu de volta, com a justificativa: tive medo. Tive medo. Escondi, porque eu conheço o Senhor, sei que o Senhor é rígido, sei que o Senhor é meticuloso. E eu não podia perder esse talento, então eu escondi ele, mas ele está aqui, ó. E nós sabemos que a reação do Senhor é uma reação forte, inclusive retirando aquele talento e entregando para aquele que tinha mais. Da mesma maneira, paralelamente, nós vamos ver aqui Jesus aplicando o mesmo conceito. Nesta parábola ele diz assim: o Senhor respondeu então à pergunta de Pedro: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. O que nós estamos fazendo com os recursos que Deus tem nos dado? Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem recursos dados por Deus. Sejam eles financeiros, sejam eles familiares. Temos habilidades. Temos família. Como estamos usando isso? E penso que talvez uma das grandes pecados da igreja no século 21 é esquecer-se da volta de Cristo. Agora no carnaval aí teve um episódio de uma cantora famosa que foi confrontada por uma outra cantora, um pouco menos famosa, mais das antigas, que falou do Apocalipse ali no meio do... E até o pessoal começou a pensar no Apocalipse, falar do Apocalipse. E até a cantora falou assim: vamos macetar o Apocalipse aqui. E isso é entre aqueles que talvez não entendam direito, mas será que nós também talvez não estamos caindo talvez na mesma armadilha? Isso aí vai demorar para acontecer, ainda vamos... Olha o que acontece com o servo negligente. Ele comete 2 equívocos. 2 equívocos são cometidos. O primeiro equívoco que esse mordomo negligente, ele promove, é quando ele fala assim: eu farei o que eu quiser enquanto meu Senhor não voltar. Porque o fato é que o Senhor não está aqui conosco, nós temos o seu Espírito. Mas cremos na volta do Senhor Jesus, mas até lá nós estamos por nossa conta e risco aqui, com os recursos. E uma das armadilhas é a gente dizer assim: vamos aproveitar. Vamos, e parece que ao longo do tempo vai passando 2024 anos depois, e Jesus não vem, às vezes dá uma guerra aqui, explode um negócio lá, alguém fica um pouco mais com medinho, mas depois as coisas vão baixando a poeira, e aí a gente vai deixando as coisas acontecer, e a gente vai perdendo essa visão de futuro, e vai usando esses recursos de uma maneira que vamos desperdiçando eles. Essa é a palavra talvez mais correta. Nós desperdiçamos. Diz que o servo bebia e se embriagava. Será que nós hoje estamos nos aproveitando tanto desse recurso a ponto de a gente até se embriagar? E eu acho que o se embriagar hoje ele tem vários contextos. Nós nos embriagamos de atividades que não trazem edificação para a igreja. Nós nos embriagamos de entretenimento.
Nós nos embriagamos de séries de TV, agora tem até uma, né, a gente fala maratonar uma série. A gente fica até nervoso quando o streaming passa assim, um episódio a cada domingo. A gente fica louco. Como é que pode um negócio desse? Porque a gente quer. A gente é capaz de passar uma noite acordado, assistindo as séries preferidas, mas não somos capazes de investir esse mesmo tempo em oração, derramando o nosso coração diante de Deus, pedindo pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Eu falo porque eu estou pregando para mim mesmo, gente. Hoje é dia 3 de março. 2 meses já se passaram desse ano. Qual é a nossa desculpa? O carnaval acabou. E o que nós vamos fazer? Vamos continuar nos embriagando, falo de mim mesmo assim, enchendo a cara de açúcar? Porque crente também tem isso, viu? Crente, se tem uma coisa que ele sabe ser, é legalista. Aí ele não se embriaga de bebida alcoólica, mas se enche de carboidrato e açúcar. Aí fica todo mundo, como diz os nutricionistas, inflamados. Todo mundo inflamado. Mas que pena que não somos inflamados pelo Espírito. Um outro erro que esse mesmo mordomo negligente cometeu, se o primeiro ele diz assim, farei o que eu quiser enquanto meu Senhor não voltar, é dizer, tenho tempo suficiente para arrumar as coisas antes que o meu Senhor venha. Tenho tempo suficiente. Gente, eu lembro de uma coisa, ainda bem que a Daniela não está aqui, mas não vai contar para ela, tá? Daniela é minha esposa, amanhã é segunda-feira. Ela vai trabalhar, ela tem um trabalho que ela entra às 7 horas da manhã, eu acordo com ela, dou tchau para ela, e depois meus filhos vão para a faculdade e a casa é minha. Faço o que eu quiser. Gente, eu não arrumo a cama, eu tomo café da manhã de novo, e depois de novo, eu junto a louça, aí vem o almoço e aquela louça está lá, e eu vou deixando as coisas, vou bagunçando, só bagunçando. Aí, quando a gente estava andando de bicicleta, a gente tinha um aplicativo no nosso celular para a gente se localizar caso se perdesse. E esse aplicativo ainda está ativo. E tem alguns pontos que a gente marcou. Então, a Dani está marcada lá no SESI, lá onde ela trabalha. Então, quando ela sai de lá, o aplicativo... Plim! Dani saiu do SESI. Acende uma luz vermelha lá na minha casa. Pem, 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 pem. Ah, é uma correria. É eu, o Calvin e a Joy, que são os gados da nossa casa. Aí a gente sai correndo, arruma a cama, lava a louça. Passa até aspirador no chão. Para quando ela chegar assim, ela fala assim, nossa, Dani, gastei meu dia inteiro limpando a casa, deixando tudo bonitinho, está começando a semana. Que mentiroso, cara de pau. E a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente fica brincando com o perigo. Porque quem é que sabe quando Jesus vai voltar? O texto anterior dizia, se o homem, o dono da casa, soubesse quando o ladrão viria, ele se preparava, chamava a polícia, ficava atrás da porta com a 12, enfim. Mas o fato é que nós não sabemos. E nós somos negligentes, nós dizemos, não, vai dar tempo. Vai dar tempo. Antes de Jesus chegar, eu vou resolver. Eu tenho algumas coisas que eu não resolvi. Mas a gente vai procrastinando. Esse é outro pecado que nós cristãos precisamos lutar e dar o nome que existe. Isso daí é procrastinação. É saber o que tem que ser feito, mas deixar para amanhã. Eu peguei uma frase num comentário bíblico, e essa frase diz assim, um dos dias mais perigosos na vida de um homem é quando ele descobre a palavra amanhã. Um dos dias mais perigosos na vida de um homem ou de uma mulher, vamos aqui sermos claros, é quando descobrem
a palavra amanhã. Amanhã é segunda-feira. É o dia que todo mundo, né, o dia da promessa. Tudo começa na segunda. E quantos amanhãs será que nós temos? Qual é o nosso tempo? Quem é que sabe aqui qual é a longevidade que o Senhor tem separado para nós? Essa menina Isabela, filha do Sérgio, ela teve 9 anos. 7 anos. Deus já me deu 51. E eu já estou começando a fazer as contas aqui. Já tenho mais vida passada que vida presente, talvez. Mas e aí? A gente acha que a gente vai viver para sempre. E nós precisamos pensar nisso quando falamos de mordomia. Esse mordomo comete 2 erros. Farei o que eu quiser enquanto meu senhor não voltar. Tenho tempo suficiente para arrumar as coisas antes que o meu senhor venha. E o versículo 46 diz: o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. O versículo seguinte, versículo 47, diz assim: aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, a ignorância é uma bênção. Mas não tem ninguém aqui ignorante. Todos nós sabemos. Somos conscientes do nosso chamado. Queridos, nós estamos à mesa do Senhor. Jesus nos convida para sentar à mesa e repartir o cálice, e repartir do pão. E toda ceia, ela também tem esse papel de nos relembrar, não só o sacrifício de Jesus, mas também na ordenança, Jesus diz: façam isso em memória de mim, até que eu venha. Hoje nós temos uma oportunidade de, ao comer do pão e tomar do cálice, nós entendermos o nosso chamado como verdadeiros mordomos, sermos mordomos fiéis, responsáveis, fiéis, que não negligenciam o seu chamado. Eu sei, eu também estou hoje aqui também me comprometendo, e eu queria convidar você a se comprometer. Ao comer do pão, ao tomar do cálice, a se comprometer a ser um servo melhor, a administrar melhor o seu tempo, a corajosamente abrir mão daquilo que hoje traz a você somente desperdício de tempo, embriaguez, mas começar a investir de fato os recursos que o Senhor tem dado em pró do reino de Deus. E eu quero dizer aqui a regra de ouro da mordomia cristã. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Pedro nos dá aqui a regra de ouro da mordomia cristã. 1 Pedro 4,10. Ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, devemos administrar os recursos que Deus nos deu para servir ao próximo. Essa é a regra de ouro. O que nós temos hoje? Nós estamos administrando e servindo o nosso casamento, estamos servindo os nossos filhos, servindo a nossa família. Esse tempo que nós temos, nós estamos servindo ao Senhor, os recursos, os bens materiais, nós estamos usando para guardar para os nossos sonhos pessoais, ou estamos também
repartindo esses recursos em prol do reino de Deus. Eu vou falar mais sobre o dinheiro nos próximos domingos, porque Jesus ele fala mais sobre dinheiro do que sobre céu. Ele fala mais sobre dinheiro do que sobre sexo. Porque o judeu, ao longo do tempo, ele foi se tornando uma pessoa sovina. Ele foi se tornando um povo que buscava o lucro a qualquer custo. E nós vamos ver isso juntos. E eu temo que nós estamos caindo no mesmo erro do judeu, os cristãos hoje. Nós estamos achando que a riqueza, o bem que acumulamos, é sinal de que o Senhor está nos abençoando e que nós estamos sendo bem-sucedidos. E Jesus confronta esse falso entendimento. Todo recurso nunca foi nosso, sempre foi de Deus. E Ele quer que a gente use para investir na vida do próximo. Quem tem dinheiro investido sabe que existe o perfil agressivo. Quer ganhar mais? Seja agressivo. Invista, em ações, em papéis que podem trazer um pouco ali de volatilidade, mas podem trazer grandes lucros. Mas são riscos. Somos extremamente somos agressivos no mercado financeiro, mas nós somos patéticos no investimento no reino de Deus. Hoje é tempo da gente começar a pensar diferente. A gente alinhar o nosso coração. E eu quero aqui ainda desafiar você com algumas perguntas. E nós vamos celebrar a ceia. A primeira pergunta: nossas tarefas estão terminadas? Aquilo que Deus nos deu para fazer, aquilo que nós somos como profissionais, pais, mães, elas estão terminadas? Para muitos de nós, eu creio que nós estamos com as nossas tarefas inacabadas. Deixamos pela metade. Ou adiamos, procrastinamos. Ou talvez nem sequer foram iniciadas. Quando você vai começar a fazer aquilo que Deus já falou para você começar a fazer? Jesus, no final do seu ministério, ele diz em João 17,4: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Jesus completa a sua obra. E ele nos entrega aquilo que nós precisamos fazer e terminar, e ir até o fim, sem desanimar, sem desculpas, sem justificativas. Outra pergunta: estamos em paz com o nosso próximo? Efésios 4:26 diz assim: não se põe o sol sobre a sua ira. Qual será o último sol sobre a sua vida? Até quando você vai procrastinar a reconciliação com aquele com quem você hoje tem alguma dificuldade? Estamos em paz com o nosso próximo? E se você vai celebrar a ceia, comer do pão, tomar do cálice, a terceira pergunta, ela se torna ainda mais essencial. Estamos em paz com Deus? Quando Jesus voltar, estaremos perante alguém que é um estranho para nós ou um amigo querido?